Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Eu sou o Amigo Max, é um canal de apostas esportivas onde falamos sobre prognósticos e análises para o dia. Hoje vamos falar de Liga dos Campeões. Temos Champions League esta terça-feira. Temos, sim senhora, temos Newcastle Benfica, temos Villarreal City, temos PSV Nápoles, temos o Atlético Arsenal, temos um Barça Olympiacos, temos um Pafos Kairat, temos muita coisa. Eu selecionei apenas 8 jogos para o dia de hoje, esta terça-feira, dentro do que eu espero ou do que eu acho ter mais valor. Já sabem, antes de arrancar, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda-me imenso a crescer e vamos lá tentar chegar aos 2000 subscritores até ao final do mês de outubro. Também já sabem que parceiros oficiais MyBest e Bet7 aqui no canal são duas casas de apostas com imensas odds incríveis, com muitos mercados, com muitos bónus. Os links estão todos em aeromigmac.com. Portanto, aproveitem, entrem no Discord também, que o link está na descrição. Acho que o link está na descrição. Também se não tiver, está em aeromigmac.com, tem lá os links todos para Telegram, para tudo. Portanto, esta terça-feira estamos a falar de um Barcelona Olympiacos. É um jogo, um dos dois jogos das 5h45, o outro não vamos falar. Temos um Barcelona 1.20, temos o Olympiacos a 12.90, temos over 1,5 10, over 2,5 1,39. Ambas marcam 1.93 e temos o gol em ambas as partes a 1.38. Portanto, o mercado dá este jogo como um jogo muito over. Claro, favoritismo para a equipa do Barcelona. Parece-me totalmente legítimo, parece-me totalmente razoável. Temos um Barcelona nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, uma delas para a Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain e do lado do Olympiacos 2 derrotas também, uma delas para a Liga dos Campeões onde perdeu contra o Arsenal. Na Liga dos Campeões em particular, foram jogados 2 jogos, a equipa do Barcelona tem uma vitória e uma derrota, 3 golos marcados, 3 golos sofridos, a equipa do Olympiacos tem um empate contra a equipa do Pafos, se não estou em erro, e perdeu o outro jogo. Portanto, a nível de mercado, aliás, vamos ver aqui, a nível da Liga dos Campeões, vamos aumentar aqui um bocadinho o histórico. A nível da Liga dos Campeões temos um Barcelona que perdeu contra o PSG em casa por 2-1, um PSG relativamente frágil a nível de ausências, e temos o empate, ou a vitória contra a equipa do Newcastle fora de portas por 2-1 também. Do lado do Olympiacos tem a tal derrota fora frente ao Arsenal, onde até fez um jogo interessante, mas acabou mesmo por perder por 2-0, e depois tem um tal empate contra a equipa do Pafos a 0. Obviamente que o match history da equipa do Olympiacos vai ser sempre interessante, porque o campeonato grego não é um campeonato muito interessante se formos a comparar com, por exemplo, o campeonato espanhol, com a La Liga. Portanto, percebe-se perfeitamente aqui as odds do mercado. Temos um Barcelona 1.20, temos Olympiacos a 12.90. O que é que se pode fazer aqui? É um bocadinho difícil de precificar. A equipa do Barcelona venceu o Girona por 2-1 no último jogo e deixou muito a desejar defensivamente, como vem deixado há muito tempo. A equipa do Barcelona nos últimos 10 jogos apenas não sofreu por por 2 vezes, as 2 em casa, as 2 para o campeonato, Getafe e Valência. Por outro lado, a equipa do Barcelona já deixou 3 pontos nesta Liga dos Campeões e esta é uma vitória obrigatória por parte da equipa do Barcelona. Portanto, aqui, sem inventar muito, percebendo o favoritismo do Barcelona, jogando com o favoritismo do Barcelona e aceitando o favoritismo do Barcelona, o Barcelona para marcar nas duas partes a 1.63 parece-me ser um modo interessante para o jogo. A equipa do Olympiacos é uma equipa que esta Liga dos Campeões ainda não fez golos, nem contra um Pafos com menos um jogador praticamente o jogo todo, nem contra o Arsenal no Emirates. Portanto, mesmo com as debilidades defensivas da equipa do Barcelona, a equipa do Olympiacos pode efetivamente não fazer golos aqui. Portanto, se quiserem ser um bocadinho mais audados, o Barcelona para vencer as duas partes do 2.25 também pode ser interessante, mas eu prefiro sinceramente, em detrimento de uma, ser apenas o Barcelona para marcar nas duas partes. Nos mercados dos overs, eu não gosto de mexer muito aqui. Temos o under 4,5, 1.35. Podia ser interessante se fosse uma primeira ou segunda jornada da Liga dos Campeões. É verdade que são 8 jornadas agora, mas já estamos na terceira jornada. A equipa do Olympiacos não tem qualquer ponto, tem um ponto, portanto começa aqui a complicar um bocadinho. Necessita de pontuar, necessita de vencer, portanto... pode haver aqui uma exposição na segunda parte e os golos podem acabar por surgir com mais naturalidade. Portanto, aqui, apenas para este jogo, o Barcelona a vencer 1.20 parece um modo normal, mas o Barcelona para marcar nas duas partes 1.63 já vejo alguma coisa interessante. No Arsenal Atlético de Madrid,
Temos um jogo estranho aqui, é um bocadinho difícil de precificar. A equipa do Atlético de Madrid tem uma vitória e uma derrota na Liga dos Campeões, 7 golos marcados, 4 golos sofridos. A equipa do Arsenal, 2 jogos, 2 vitórias, 4 golos marcados, 0 golos sofridos. A equipa do Arsenal nos últimos 5 jogos venceu os 5, incluindo contra o Olympiacos para a Liga dos Campeões. A equipa do Atlético de Madrid tem apenas um empate para a La Liga nos últimos 5 jogos. Venceu e goleou o Eintracht Frankfurt por 5-1. Na Liga dos Campeões, o Arsenal não só somou essa vitória contra o Olympiacos, como também venceu a equipa do Atlético de Bilbao fora de portas por 2-0. Do lado do Atlético de Madrid, só uma derrota no final do jogo contra o Liverpool por 3-2. Portanto, é uma equipa do Atlético que faz alguns golos. No entanto, joga contra uma das melhores defesas da Europa neste momento, das defesas mais organizadas neste momento, e o mercado indica-nos um Arsenal a 1.60, favoritismo em casa, Atlético de Madrid a 5.41, over 1,5 1.28, over 2,5 1.92. Ambas marcam a 1.92 também, e temos o golo em ambas as partes a 1.73. Este jogo é um bocadinho difícil de precificar, confesso, porque temos um Arsenal, por um lado, que faz sempre o seu golo. Nos últimos 10 jogos apenas ficou por uma vez sem marcar, que foi contra o Liverpool para a Premier League em agosto. De resto, marcou em todos os jogos. Desde aí, sofreu apenas em 2 jogos. Sofreu contra o Newcastle e sofreu contra o Manchester City. Portanto, estamos a falar de um registro muito, muito interessante. Do lado do Atlético de Madrid, é verdade que nos últimos 10 jogos marcou em todos os jogos, mas vai jogar contra uma defesa um bocadinho mais complicada. Acho que é um jogo um bocadinho mais complexo do que parece para estas odds. Agora, eu também não aceito muito bem esta odd do favoritismo tão grande para o lado do Arsenal a 1.60. Acho que é um modo justo, acho que não tem grande valor. Se olharmos aqui no sentido contrário, se olharmos aqui num sentido em que o Atlético de Madrid tem apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, é contra o Liverpool e perdeu por 3-2. Num jogo em que esteve empatado, fora também de portas no Anfield. De resto, tem 4 empates e 5 vitórias. Marcou em todos os jogos. Será assim tão descabido olhar para as odds do Atlético de Madrid, para o lado do Atlético de Madrid e ver aqui algum valor no mercado? Na minha opinião, não. Sinceramente, eu não acho assim tão descabido quanto isso. Portanto, o modo que eu gosto para este jogo é o handicap mais de 1,5 para o Atlético de Madrid, em que o Atlético de Madrid pode vencer, pode empatar e pode perder até por um golo. Contra esta equipa do Arsenal, que, se olharmos aqui para os últimos jogos, venceu a equipa do Fulham por 1-0, venceu a equipa do West Ham por 2-0, venceu o Olympiacos por 2-0, mas depois venceu um jogo mais complicado contra o Newcastle apenas por 2-1, empatou contra o Manchester City 1-1, perdeu contra o Liverpool, depois mais para trás venceu o Manchester United também apenas por 1-0. Portanto, num contexto de Liga dos Campeões, o Arsenal já tem 2 jogos, já tem 2 vitórias, o saldo de golos não será assim tão importante à partida para este tipo de registros. Temos um Atlético de Madrid que costuma fazer golo e que joga contra uma defesa um bocadinho pragmática. Não me surpreendia muito, sinceramente, que batesse este handicap mais de 1,5, e se calhar em detrimento da odd da vitória do Arsenal a 1.60, e eu até prefiro. Agora, em relação aos overs, aqui já é um bocadinho mais complexo, porque este jogo, por mim, se ficasse 1-0 para o Arsenal, era algo que não me surpreendia. Portanto, trabalhar aqui over 1,5, 1,28 ou um over 2,5, ou um próprio mas marcam, ir buscando aqui a questão do Atlético de Madrid fazer gols em praticamente todos os jogos, a mim, sinceramente, deixa-me aqui um bocadinho na dúvida do que esperar do jogo, e para mim é dos jogos mais difíceis de especificar nesta Liga dos Campeões, porque parece mesmo que as odds estão justas. Portanto, em resumo, aqui somente uma odd. É um favorito que pode complicar aqui um bocadinho, sinceramente. O Atlético complicou muito a vida do Liverpool também em Anfield, portanto pode complicar aqui um bocadinho a vida. É uma odd, sinceramente, o Arsenal, que eu acho que é bom, é melhor a malta evitar. Por outro lado, o handicap mais de 1,5 para o Atlético de Madrid parece-me bem. Depois pode ser tudo furado, mas é pelo menos a análise de mercado que eu faço no jogo. Depois, os campeões da Liga dos Campeões recebem o Bayer, aliás, vão à Alemanha defrontar a equipa do Bayer Leverkusen. A equipa do Bayer Leverkusen está a 4,74, PSG está a 1,67, over 1,5, 1,16, over 2,5, 1,55, ambas marcam 1,58, e temos o golo em ambas as partes a 1,51. Aqui, a equipa do PSG teve aqui 2 fases com 2 empates seguidos para a Liga, Strasbourgo e Lask Lille. No entanto, a equipa do PSG já recuperou praticamente a equipa toda. Poderá haver ainda uma ou outra falha no meio campo, mas já vai ser um 11 bastante competente. Mas também apanha do lado do Leverkusen, um Leverkusen que vem numa fase também interessante. Vem 2 vitórias seguidas, venceu o Union Berlin e o Mainz. No campeonato também vinha de outra vitória contra a equipa do São Paulo. Na Liga dos Campeões são 2 jogos, 2 empates, é verdade.
PSV e Copenhaga não são os embates mais difíceis do mundo, mas sinceramente a equipa do Leverkusen é uma equipa que faz muitos gols, é uma equipa que cria sempre oportunidades, é uma equipa muito forte nas bolas paradas. Portanto, aqui, sem inventar muito, são duas equipas relativamente overs. A equipa do PSG está tranquila com 2 jogos, 2 vitórias. A equipa do Bayern até precisa de pontuar porque tem aqui 2 empates contra equipas relativamente fáceis. Portanto, quando isso acontece, vai-te obrigar a pontuar contra equipas mais complicadas, senão não vais ter hipótese. Portanto, aqui sem inventar muito, vamos optar pelos nossos mercados do costume, que é o over 2,5 a 1.55, ambas marcam a 1.58 e o golo em ambas as partes a 1.51. No Copenhaga-Dortmund, temos um Copenhaga a 4.40 e um Dortmund a 1.82, um Dortmund com modo muito interessante aqui, over 1,5 a 1.24, over 2,5 a 1.79, ambas marcam 1.68 e o golo em ambas as partes a 1.66. Se nós olharmos, temos Dortmund com uma vitória e um empate, 4 pontos na Liga dos Campeões em lugar de qualificação. A equipa do Copenhaga leva um empate, uma derrota, 2 golos marcados, 4 golos sofridos. A equipa do Copenhaga não vence há 3 jogos, perdeu contra a equipa do Silkeborg por 3-1 no último jogo, empatou em casa contra o Midtjylland a uma bola e perdeu contra o Karabag no último jogo. A equipa do Dortmund vem 2 jogos também seguidos sem vencer, perdeu no Allianz contra o Bayern de Munique por 2-1 e empatou em casa contra o Leipzig por uma bola. Na Liga dos Campeões, a equipa do Dortmund empatou contra a Juve a 4 bolas e venceu em casa a equipa do Atlético Bilbao por 4-1. Portanto, aqui torna-se um bocadinho difícil também de precificar aqui alguma coisa, porque a equipa do Copenhaga empatou o primeiro jogo em casa com o Leverkusen e fez 2 golos e fez um excelente jogo. Eu gostei muito do jogo do Copenhaga. Por outro lado, perdeu fora no Copenhaga, perdeu fora no Karabag, portanto dá aqui indícios que se calhar esta equipa do Copenhaga, se quiser fazer aqui alguma coisa, alguma brincadeira nesta Liga dos Campeões, será pelo fator casa. E nem sabem, joga em casa contra a equipa do Dortmund, que é uma equipa que, mesmo tendo evoluído em alguns cenários defensivos, é uma equipa que tem sofrido alguns golos, sofreu nos últimos 3 jogos, sofreu mesmo contra o Atlético Bilbao em casa, sofreu em casa contra o Leipzig também, obviamente sofreu 2 golos contra o Bayern de Munique, aqui já é um bocadinho mais normal, e na Liga dos Campeões sofreu 4 golos da Juventus fora de portas, portanto não me surpreende nada ver aqui ambas marcam a 1.69, está praticamente a 1.70, não me surpreendia nada e juntando aqui o 1x, o over 1,5 a 1.24. Fugiria aqui um bocadinho do match shots. Eu só vejo valor, sinceramente, em uma ou 2 odds de match shots esta terça-feira e ainda não é neste jogo. Pois PSV Nápoles, a equipa napolitana, desloca-se à Holanda para tentar fazer aqui melhor serviço. A equipa do Nápoles tem 2 jogos, uma vitória e uma derrota, 2 golos marcados, 3 golos sofridos. A equipa do PSV, um empate, uma derrota, 2 golos marcados, 4 golos sofridos. A equipa do PSV nos últimos 5 jogos não tem qualquer derrota, mas mesmo que tenha vencido 2-1 o Go Ahead Eagles, 4-0 o PEC Zwolle, empatou fora contra o Leverkusen, venceu a equipa do Excelsior por 2-1, empatou em casa com o Ajax. Não é o PSV da época passada. A equipa do PSV perdeu alguns jogadores, não é a equipa tão interessante, tão boa, tão competente como era na temporada passada, e isso vai-se fazer notar, eu acho, pelo menos nesta Liga dos Campeões. Temos um Nápoles que eu até gostava muito do Nápoles se eu não tivesse odiado a última jornada do Nápoles contra a equipa do Turino. É verdade, são jornadas pré-Liga dos Campeões, são jornadas complexas. Há uma... Eu tenho de dizer que fiquei uma vantagem, mas não há jogar nos dois no mesmo dia, tinha ideia que não. Mas o que é certo é que a equipa do Nápoles, tirando o último jogo contra o Turino, tem apenas 2 derrotas. Milan por 2-1, jogo muito complicado, e Manchester City por 2-0, outro jogo muito complicado na Liga dos Campeões. De resto, a equipa do Sporting venceu o outro jogo da Liga dos Campeões, a equipa do Nápoles venceu o outro jogo da Liga dos Campeões por 2-1 ao Sporting, mas não fez uma exibição inacreditável. A equipa do Sporting até fez alguma rotação, basicamente para nada, não é? Porque acabou por perder pontos com Braga, mas fez alguma rotação e mesmo assim a equipa de Sporting poderia ter conseguido algo mais deste jogo, mesmo o Nápoles jogando em casa. Portanto, eu não consigo gostar muito desta odd do Nápoles. Temos o over a odd de 2,24, que ainda não tinha falado. Temos um PSV 3,10, Nápoles a 2,24, over 1,5 1,19, over 2,5 1,70, ambas marcam 1.53 e o gol em ambas as partes 1.58. Portanto, isto basicamente o mercado indica aqui um bocadinho que as duas equipas vão marcar e há aqui uma tendência relativamente interessante para poder sair aqui um no final do jogo e um dos golos e os golos serem marcados nas partes diferentes. Portanto, aqui é um bocadinho difícil de perceber. A equipa do PSV nos últimos 10 jogos marcou em 9, apenas não fez gol contra o Telstar para o campeonato, e a equipa do Nápoles nos últimos 10 jogos também marcou, só não marcou em 2 golos, foi contra o Manchester City fora de portas na Liga dos Campeões e fora de portas também com o Turino na última jornada. Portanto, é um bocadinho complicado.
de fazermos aqui alguma coisa com verdadeiro valor, mas conhecendo as equipas como eu conheço, conhecendo algumas fragilidades como eu conheço, a resposta que o Nápoles tem que dar à última derrota, o PSV também tem que pontuar e joga em casa, tem essa oportunidade, a equipa do Nápoles também tem que fazer aqui alguma coisa, porque tem apenas uma vitória, e se não vêm em sérios jogos contra o PSV, muito dificilmente conseguirá pelo menos ficar nos 16 primeiros, que dá lugar pelo menos ao playoff, sendo cabeça de série. Portanto, aqui vou falar apenas de um mercado, ambas marcam 1.50 e 3. No Union Saint-Gilloise recebe a equipa do Inter. Union a 4,75, Inter a 1,70. Temos over 1,5, 1,24, over 2,5, 1,78. Ambas marcam 1,70 e o gol em ambas as partes a 1,63. Portanto, aqui basicamente a equipa, o mercado indica uma possível vitória do Inter, mas 1-2-1, 1-0, algo desse género. Ou 1-2-0. Do lado da classificação temos um Inter com 2 jogos, 2 vitórias. Portanto, registro imaculado até agora. E temos um Saint-Gilloise já com uma vitória e uma derrota. A equipa do Saint-Gilloise, deixa eu aumentar aqui um bocadinho. A equipa do Saint-Gilloise na Liga dos Campeões perdeu contra o Newcastle em casa por 4-0. Ok, isso para mim é muito interessante. E perdeu e venceu a equipa do PSV fora de portas por 3-1. Do lado do Inter, a equipa do Inter venceu o Ajax por 2-0 e venceu o Slavia de Praga por 3-0. Portanto, o Inter tem aqui uma enorme oportunidade, na minha opinião, tem uma enorme oportunidade de fazer 3-0. 3 jogos, 3 vitórias contra 3 equipas relativamente frágeis num confronto contra este tipo de equipas como é o Inter. E o Inter fazendo 9 pontos nas primeiras 3 jornadas fica muito, mas muito bem posicionado. Obviamente que depois o calendário vai complicar aqui mais um bocadinho, mas o Inter fica muito bem posicionado. A equipa de Saint-Gilloise já tem uma vitória, vai tentar fazer aqui alguma coisa, vai, mas sinceramente, eu não, eu posso estar aqui a especular um bocadinho, mas eu não desgosto esta do Inter. O Inter é uma equipa pragmática, é uma equipa que está habituada a estas andanças há anos. O plantel do Inter é um plantel muito interessante, defrontando aqui a equipa do Union Saint-Gilloise, que não tem assim tanta obrigatoriedade de vencer. E deixa o Inter numa posição tão tranquila na classificação. De relembrar que o Inter venceu o último jogo contra a Roma por 1-0. Não me parece, sinceramente, que a equipa do Inter possa claudicar. Há aqui uma situação que a equipa do União Saint-Gilloise não jogou a última jornada, mas ainda assim parece-me mesmo que a equipa do Inter possa vencer aqui o jogo a 1.70. E de relembrar que a equipa do União Saint-Gilloise leva 2 derrotas seguidas, uma delas um 4-0 contra o Newcastle em casa, também para a Liga dos Campeões. Depois temos um Villarreal Manchester City. Villarreal que não vence há 3 jogos, Real Betis, Real Madrid e Juventus, onde empatou Juve e Betis e perdeu em casa do Real Madrid por 3-1. A equipa do City vive um bom momento agora, vamos dizer assim, nos últimos 8 jogos tem apenas 2 empates, Mónaco e Arsenal, um deles para a Liga dos Campeões. Um deles para a Liga dos Campeões e outro para o campeonato, e leva 2 derrotas, Brighton e Tottenham, as 2 seguidas em agosto. Na classificação da Liga dos Campeões, a equipa do City tem uma vitória e um empate, empatou contra o Mónaco e venceu a equipa do Nápoles por 2-0, a equipa do Villarreal um empate e uma derrota. A equipa do Villarreal perdeu contra a equipa do Tottenham fora de portas por 1-0 e empatou contra a Juventus. Portanto, temos um City 1.73 e aqui, sinceramente, eu vou dar aqui um bocadinho de Inter novamente. Eu gosto desta odd do City, o City vem de uma boa fase, vem de um bom momentum também, venceu 2 jogos seguidos, é uma equipa que está a fazer golos em praticamente todos os jogos, ou apenas faz golos há 9 jogos seguidos, basicamente, apenas não fez em agosto contra a equipa do Tottenham. Portanto, é uma equipa que tem feito golos. A equipa do Tottenham é uma equipa, a equipa do Villarreal é uma equipa que tem sofrido muitos golos, já não vence há 3 jogos. Num contexto de Liga dos Campeões, acredito que o City se possa superiorizar-se à equipa do Villarreal. Os mercados overs para mim estão justos, sinceramente. Over 1,5, 19, over 2,5, 62. Eu até se tivesse que falar aqui alguma coisa, falaria do under 4,5 a 1.20. De resto, a vitória do City a 1.73, se quiserem ser muito mais cautelosos e juntarem alguma coisa ao X2 a 1.20, também não é horrível. No último jogo temos um Newcastle Benfica, e o que é que eu espero deste jogo? Sinceramente, eu acho que eu penso que a equipa do Newcastle também está a ser aqui um bocadinho sobrevalorizada em relação ao Benfica. Sou-vos o mais sincero possível. É verdade, a equipa do Benfica tem 2 jogos, tem 2 derrotas, perdeu contra o Karabakh e perdeu contra o Karabakh 3-2 e perdeu contra o Chelsea 1-0.
venceu o último jogo com o Chaves, empatou no Dragão. A equipa do Newcastle perdeu o último jogo contra o Brighton, perdeu na Premier League também contra o Arsenal. Na Liga dos Campeões venceu por 4-0 o Nantes San Gilloise e empatou, aliás, e perdeu em casa contra o Barcelona. O que é que eu posso esperar aqui deste jogo? Para já, temos um Newcastle a 1.58. Para uma equipa, num jogo de Liga dos Campeões, ter uma odd 1.58 é porque tem que ser mesmo muito, muito melhor que a outra equipa. E temos o Benfica a 5.47. Eu não consigo ver valor no Newcastle. Há aqui uma situação interessante que é: o Benfica precisa pontuar. É um facto, é que o Benfica tem 0 pontos. O Benfica, se quiser alguma coisa, vai ter de começar a pontuar de alguma maneira. E a equipa do Newcastle acaba por já ter uma vitória, mas uma vitória aqui faz 6 pontos. 6 pontos em 3 jogos, neste contexto de Liga dos Campeões, é muito interessante. No entanto, nós estamos habituados, ou temos estado habituados, a ver a equipa do Benfica a ser muito mais pragmática. Mourinho pegou no Benfica, penso que foi no AVS. A equipa do Mourinho, do Benfica, do Mourinho, venceu o AVS por 3-0. Empatou, é verdade, contra o Rio Ave. Depois venceu o Gil Vicente. Depois foi perder ao Stamford Bridge apenas por 1-0. E até fez um jogo interessante, e apenas por 1-0. E isto vai ser importante. Empatou no Dragão contra uma equipa do Porto que vinha só de vitórias. Empatou a 0 no Dragão. E até se sentiu confortável sem bola. E deixou desconfortável a equipa do Porto. Pelo menos deu-me essa sensação. E venceu o Chaves por 2-0. Não fez um excelente jogo, mas fez um jogo QB. Do lado do Newcastle, temos um Newcastle que na Liga dos Campeões teve os resultados que nós falamos, tem uma vitória e uma derrota, mas vem de uma derrota por 2-1 contra a equipa do Brighton. Venceu o Nottingham, mas um Nottingham completamente destruído por 2-0. Venceu a equipa do Nantes San Gilloise, também parece normal. A equipa do Benfica é superior à equipa do Nantes San Gilloise. Depois perdeu contra o Arsenal por 2-1. Depois, num jogo de mais dificuldade, empatou também contra o Bournemouth, perdeu em casa com o Barcelona 2-1, depois venceu apenas o Wolverhampton por 1-0, uma equipa que ainda não tem qualquer vitória, empatou em casa do Leeds a 0, perdeu contra o Liverpool em casa. Portanto, eu não consigo ver aqui um super Newcastle para termos um modo 1.58 numa Liga dos Campeões. Eu não consigo ver isso. Eu percebo que isto está a ser precificado muito possivelmente pelas duas derrotas do Benfica, mas estamos num contexto um bocadinho diferente. O jogo do Benfica contra o Stamford Bridge foi uma derrota, poder não ter sido, e isso já mudava muito. Tenho a certeza que se o Benfica empatasse o jogo em Londres, íamos ter aqui o modo Newcastle 1.70 ou 1.80. Tenho a certeza absoluta disso, não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, estamos a falar aqui de diferenças de odds que estão ligadas a um resultado se calhar um bocadinho mentiroso. Portanto, eu não consigo gostar nada desta odd do Newcastle. O que é que eu gosto aqui? Over 1,5, 1.22, sinceramente, eu até acho interessante. O ambas marcam 1.76, sinceramente, eu não desgosto, mas tenho algum receio que a equipa do Benfica entre mesmo, e digo mesmo para o over 1,5, tenho algum receio que a equipa do Benfica entre numa estrutura do género do que entrou no Stamford Bridge e possa ficar 1-0 para o Newcastle. É algo que eu tenho algum receio, e mesmo se a equipa do Benfica marcar primeiro, a equipa do Benfica também depois pode usar esse mesmo estratagema para evitar sofrer aqui golos. Portanto, tenho algum receio de trabalhar aqui os overs. Portanto, a única coisa que eu vos vou falar neste jogo do Benfica é o seguinte. Aliás, são dois mercados que eu vou falar aqui no jogo do Benfica. Eu penso que são dois mercados, exatamente. Estamos a falar do handicap mais de 1,5 para o Benfica, ok? Exatamente a mesma merda que nós falamos no jogo do Atlético de Madrid contra o Arsenal, em odds muito semelhantes. Basicamente o Benfica aqui pode vencer, pode empatar e pode perder até por um golo. E sinceramente eu consigo ver valor aqui no jogo que eu espero que vá acontecer. Obviamente que isto depois pode sair tudo ao lado, é um facto, mas do que eu espero, eu penso mesmo que isto possa ser aqui um modo com valor. E outro mercado que eu não desgosto também é o mercado dos cantos na primeira parte, pelo simples fator de ser um mercado que a equipa do Newcastle trabalha bem e que temos aqui boas médias, ok? Se nós olharmos aqui para os últimos jogos do Newcastle, temos 8-4 em cantos, 8-1, 7-5, 12-7, 6-3, 5-2, 6-4, 9-4, 5-5, 7-1. E olhando mesmo na primeira parte, 7-0, 3-1, 5-3, 6-5, 4-3, depois tem aqui 1-2-1, depois 4-1, 4-3, 4-1. Portanto, eu gosto destas odds, destas médias. Portanto, o Newcastle na primeira parte para ter 3 cantos 1.70, isto obviamente estamos sempre a falar de uma estrutura do jogo que eu espero que vá acontecer a 1.70, 2.5 cantos do Newcastle, e na primeira parte a linha de mais 3.5 cantos e a linha de mais 4.5 cantos, eu gosto imenso, ok? Portanto, para o jogo do Benfica,
Handicap mais 1,5 para o Benfica, onde o Benfica pode vencer, empatar ou perder até por um golo. Over 2,5 cantos para o Newcastle na primeira parte. Over 3,5 cantos no jogo na primeira parte. E over 4,5 cantos no jogo na primeira parte. Portanto, estamos falados para esta terça-feira. Já sabem, maltinha, muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado. Se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda imenso. Vamos lá tentar chegar aos 2.000 subscritores até ao final do mês de outubro. Todas as parcerias, MyBest e Bet7, com todos os bónus e mais alguns possíveis, estão em aeromigmac.com. Entrem no Telegram, entrem no Discord, entrem em todo lado. Todos os links estão em aeromigmac.com. Se querem tudo por escrito, direitinho, Patreon Tier 1, por 2€ por mês, têm tudo por escrito, o que nós falamos aqui. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado e que terça-feira, eu não vou conseguir acompanhar, mas que terça-feira seja um bom dia com boas apostas.